Caríssimos, dá-nos o prazer da presença de Adriana Sarmento, da UEC, que vai desenvolver hoje o tema evangélico Muitos Chamados, Poucos Escolhidos. Com muita satisfação, com muita gratidão, que nós retornamos a esta casa para estudarmos juntos mais uma vez o Evangelho de Jesus, não há outro, para que nós possamos tornar nossas vidas cada dia melhor, cada dia mais conscientes e mais adequadas às lições que o Cristo nos trouxe. Nesse tema de hoje, nós vamos iniciar recordando que todos nós somos muitas vezes esmagados por conflitos que não diminuem de intensidade porque buscamos solucioná-los no exterior. Buscamos muitas vezes mecanismos externos para poder tentar cuidar das aflições que ora nos tomam. No entanto, os sentimentos ainda permanecem, porque os mecanismos que buscamos são internos. E para cuidar dos sentimentos, nós precisamos de algo dentro de nós. Muitas vezes, a angústia permanece, a dor, muitas vezes a insatisfação, ainda fica em nós, permeando esses conflitos que com certeza tomam, quem sabe, alguns de nós aqui presentes. As realizações externas, as conquistas externas, o elogio externo, eles podem até atenuar aquilo que estamos vivenciando de conflitos, mas não solucionam. As realizações que buscamos estão por vezes condicionadas a nós conquistarmos coisas. Quem sabe fomos orientados assim, quem sabe a vida por vezes nos diz que é assim, conquistar coisas. No entanto, coisas se referem a coisas, mas ao Espírito não são as coisas que resolvem. Ao Espírito são as orientações divinas, são os procedimentos em conformidade com as leis divinas que irão cuidar, que irão medicar nós, espíritos. Nós, criaturas humanas, podemos ser considerados como a nossa própria mente. Aquilo que nós cultivamos no nosso íntimo é aquilo que somos. Aquilo que desejamos alcançar fala do que somos. Aquilo que gostamos de ler, que gostamos de fazer, diz o que somos. Então, se pudéssemos perguntar para nós hoje, quem sou eu hoje? De uma forma muito simples e modesta, porque não é tão simples assim. Mas se perguntássemos, quem sou eu hoje? Basta nós observarmos nossa mente. O que se passa nela? Este somos nós. Precisamos viver buscando tomar consciência das nossas vidas. E esta consciência, ela vai nos ajudar a distinguir em nós e a eliminar de nós o que é o parecer e o que é o ser. E este grande conflito existe ainda em alguns de nós. Nós buscamos parecer e somos, às vezes, um pouco diferentes. No entanto, ignorar é diferente de eliminar. Nós podemos até buscar ignorar algo em nós, no caso, alguma imperfeição que exista em nós. No entanto,
ela ainda permanece. É como se limpássemos a casa e varrêssemos todo sujo para debaixo do tapete. Quem olha, parece que a casa está limpa, mas ela está suja. Porque as suas imperfeições só estão escondidas, mas permanecem. Mas quanto mais deixarmos as imperfeições ali, mais elas irão ganhar consistência, volume e enraizamento. E vai chegar o momento em que vamos ter que eliminá-las. Porque nós não podemos continuar parecendo se não somos. Nós não podemos continuar ignorando ao invés de eliminar as imperfeições. Então vai chegar uma hora que nós vamos ter que enfrentar essas imperfeições. E muitas vezes, quando as imperfeições são de ordem psicológica, o que nós fazemos? Nós buscamos alguns disfarces, que são o complexo de inferioridade, que são as culpas, a agressividade, a timidez. E tudo isso nos leva a quê? A insegurança. E essa insegurança acaba nos conduzindo a medos, porque se eu estou insegura, eu vou sentir medo, eu vou desenvolver compulsões pelo alimento, pelas compras e por infinitas coisas. Mas tudo isso acontece por quê? Porque nós optamos por ignorar, ao invés de eliminar ainda aquele mal que existe em nós. Motivo pelo qual nós estamos encarnados. E para que nós tenhamos cada vez mais consciência de quem somos nós devemos, em primeiro lugar, aceitar quem somos. Admitirmos. Não, eu realmente sou assim, assim. Não preciso contar para ninguém, não, porque às vezes é até constrangedor, né? Nós temos algumas imperfeições que nós não gostamos de falar, e isso é algo tão pessoal. Mas nós conosco mesmo, sozinhos, lá no nosso cantinho de 4 paredes, nós podemos refletir e descobrir, eu sou desse jeito, assim, eu falo dessa forma, eu sinto isso. Na presença de tal pessoa, o meu sentimento é daquele jeito. Na presença de tal outra, eu sou uma pessoa mais leve. Quando acontece tal situação, eu não consigo me calar, eu sou impulsiva, eu reajo na mesma forma. E eu tenho tal sentimento em mim que não é bom, tenho tantas virtudes que são maravilhosas, mas precisamos nos conhecer. Porque só nos conhecendo é que nós vamos conseguir identificar aquilo que é bom e que devemos investir, e aquilo que não é bom e devemos eliminar. Aí sim, nós estamos começando a caminhar para o nosso crescimento espiritual. E existem alguns instrumentos que nós podemos utilizar para esse nosso crescimento. Primeiro instrumento, o auto-amor. O auto-amor nos ajuda a nós nos encontrarmos. E quando falamos em auto-amor, não é essa forma vulgar, no sentido de popular, né, de se dizer, né, eu me amo, né, não é isso. O auto-amor é nós realmente gostarmos de nós, amarmos a nós mesmos. E este amor nos faz cuidar de nós. Porque não dizem que quem ama, cuida? Quem ama, cuida. E se eu consigo amar a mim mesma, eu vou cuidar de mim. Desde a minha higiene pessoal, até a leitura que esclarece, até a religião que me orienta, o bom convívio em sociedade que vai me ajudar a crescer também. Quando eu consigo amar a mim mesmo, eu estou fazendo progresso em mim. Porque eu também estou aceitando as imperfeições que existem, não no sentido de concordar. Aceitar e concordar é diferente. Compreendo que existem imperfeições, mas não concordo que existam em mim e vou trabalhar para eliminá-las. Isto é auto-amor. Compreendo,
mas não aceito. Vou buscar extirpar de mim ainda o mal que existe. O segundo instrumento para que nós possamos realizar a nossa transformação interior é a autoestima, porque a autoestima nos leva a um convívio mais saudável uns com os outros. Se nós temos a autoestima, eu não vou dizer nem elevada, mas num padrão normal, nós conseguimos um melhor convívio em sociedade. E aí, então, nós conseguimos desenvolver melhor a fraternidade a que tanto o Evangelho nos convida. Mas se a autoestima é baixa, eu vou querer ficar lá no meu cantinho. Não vou querer conviver com ninguém. Mas se eu não convivo com ninguém, eu não cresço, eu não ajudo o outro a crescer e eu também não me permito ser auxiliada pelo outro para o meu próprio crescimento. Então, o auto-amor nos ajuda a nós nos conhecermos, a autoestima nos ajuda a convivermos mais em fraternidade. E o terceiro instrumento é a oração, porque a oração vai nos auxiliar a entender melhor a vida, a compreender melhor Deus, a compreender melhor as leis divinas. A doutrina nos ensina que nós, quando nos recolhemos ao nosso quarto, que fechamos os nossos olhos e naquela sinceridade profunda conversamos com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora Maria de Nazaré, com o nosso anjo da guarda, pelas mesmas vias do pensamento que enviamos, aquela resposta, aquela intuição também no seu tempo certo chega. Quantas vezes deitamos, com uma preocupação de como resolver uma situação e de repente acordamos no dia seguinte ou daqui a alguns dias com uma luz no nosso caminho. Agora já sei mais ou menos por qual caminho eu devo seguir. É esse amparo divino que nos auxilia. Mas tem também a meditação, a relaxação. Todos são instrumentos que vão nos auxiliar ao nosso crescimento, ao nosso engrandecimento moral. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E um grande sábio responde: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho vem no mesmo livro e esclarece um pouco o conhece-te a ti mesmo e nos fala que o conhecer a si mesmo é exatamente, ele chama de chave, é a chave do progresso espiritual. Conhece a si mesmo, é a chave. Mas talvez possamos assim ter aquela dúvida: mas o orgulhoso, ele vai dizer que ele é econômico. O orgulhoso vai dizer que está cuidando da sua dignidade. Aquele que é avarento vai dizer que ele é econômico. E assim nós vamos começar a justificar, já que estamos fazendo, exatamente uma autoanálise nossa, nós vamos começar a querer justificar as nossas ações. Então, quando surgir uma dúvida, no caso do orgulhoso, do avarento, ou de outras situações que venhamos a encontrar dentro de nós, quando surgir alguma dúvida, Santo Agostinho nos orienta assim: se você ficar em dúvida de como se autoavaliar, se encontrar algum ponto em questão que você se observe, que você está ali mais que se defendendo, mas no fundo sabe que é uma falta, ele fala: sai de ti mesmo e pensa o seguinte: se fosse o outro fazendo o que eu faço, como que eu iria avaliar? Se fosse o outro, se eu visse o outro dizendo aquilo que eu disse, da forma que eu falei, com as intenções que eu tive, como que nós iríamos avaliar?
Então ele fala para fazermos essa avaliação, voltarmos para nós mesmos e então nos autoavaliar com a mais profunda sinceridade. Sem esquivos, sem desculpas. Realmente a minha condição hoje é esta. E tais pontos, esses 3 aqui, são vários, mas esses 3 aqui são os mais importantes que eu preciso modificar em mim. Estamos começando a crescer ainda mais, com esta sinceridade conosco mesmo e aos olhos de Deus. E também ele sugere, após o conhecimento de si mesmo, Santo Agostinho sugere, nós avaliarmos o nosso dia. O que fizemos de bom, onde falhamos. E ele fala para nós fazermos semelhante ao comerciante, que ao final do dia avalia suas perdas e os seus lucros. Então, ao final do dia, quando nós formos, nos recolher para dormir, para o sono físico, ele fala, faz uma avaliação. Observa onde você faltou, onde você acertou. E a falta que cometeu, busca observar. E definir para você mesmo, para nós mesmos, porque fala de Agostinho, defina para você mesmo como proceder numa situação semelhante futura que venha a ocorrer. Porque se hoje a minha falta foi essa, nesta situação, então amanhã, quando essa situação se repetir, como que eu irei proceder? E eu traço agora um caminho para os sentimentos, para os pensamentos. E se for algo que eu tenha que fazer ou que eu tenha que falar, que eu trace também como que irei proceder, porque se nós estamos vindo de um hábito, que às vezes não é só desta existência, mas ele vem de outros tempos, e quem sabe de tantas para trás, ele ganhou um pouco de raiz. Então nós precisamos ser muitas vezes intensivos para poder buscar mudar este hábito. Não precisamos batalhar em cima para extirpar o erro, para arrancar o erro, porque corremos o risco de nos machucar. Mas nós podemos escolher como lidar melhor com essa situação e escolher a forma de acerto. Então, se antes eu agia assim e falava mal, hoje eu vou buscar falar bem. Vamos tentar pegar a imperfeição, buscar a virtude oposta a essa imperfeição, por exemplo, falar mal e falar bem, e tentar fazer isto em nossa vida. Hoje eu vou falar bem pelo menos de uma pessoa. Hoje eu vou fazer isto. Eu vou acertar neste ponto. E então nós vamos criando o hábito. Porque o hábito é condicionamento. Nós estamos condicionados a fazer coisas que fazemos hoje. E fazemos muitas vezes como? Sem pensar. Quantas vezes dizemos alguma coisa e depois falamos para alguém ou para nós mesmos? Nossa, eu nem percebi, quando eu vi já tinha dito. Quando eu vi já tinha feito. Nossa, quando acontece isso, a reação minha é automática. Por quê? Porque nós nos condicionamos a agir, a sentir, a pensar desta forma. Então, o remédio é nós nos condicionarmos a agir, sentir e pensar diferente, para melhor. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E daqui a pouco vamos falar nos escolhidos. Deus, no seu amor divino, puro, espetacular por todos nós, neste amor infinito como um Pai soberano no universo, Ele não escolhe ao léu aquele que será escolhido.
o aluno na escola, ele se faz escolhido para entrar na turma do ano seguinte, a turma mais adiantada. Quando ele estuda, quando ele busca aprender e quando realiza as boas provas mostrando que aprendeu. Então Deus não escolhe ao léu, você vai, você não vai. Não. Nós nos escolhemos, nos colocarmos em condição melhor para então, no ano seguinte, podermos entrar na turma mais adiantada. Cabe a nós essa escolha por dedicação, por empenho, por boa vontade, por opção. Porque se nós não escolhermos agora, mais adiante nós teremos que fazer essa escolha. Porque Deus nos criou para quê? Para os mundos que já existem de felicidade plena, de paz. Mas nós chegaremos neste mundo pelos passos que nós vamos desenvolver até eles. Ninguém vai nos pegar e colocar lá. Nós precisamos dar esses passos, efetivar o esforço com boa vontade e alcançarmos o mérito. Existe um psicólogo russo chamado George Gurdjieff. E ele fala que o ser humano ele tem 2 estados de nível de consciência. E ele chama de adormecido e desperto. São os 2 estados de consciência. E ele fala que o estado adormecido de consciência é aquela consciência que está entorpecida, que se distrai nas coisas do dia a dia, que não consegue reconhecer exatamente aquilo que realmente tem um valor mais superior, aquela que se compraz nos prazeres do dia a dia, aquela que, porventura, se envolve tanto nesses prazeres que não busca conhecer a si mesmo, não busca o auto-amor, não busca o próprio crescimento espiritual, mesmo estando num mundo que estamos agora já entrado no mundo de regeneração. São aqueles adormecidos que procuram as respostas momentâneas, que não conseguem aguardar muito, fazer agora, para uma conquista só mais adiante. Esses são os adormecidos. É, por exemplo, aquele aluno na escola que não consegue compreender que ele precisa estudar no início do ano, porque depois as disciplinas vão solicitando aquele primeiro aprendizado para lá no final do ano ele realizar uma prova que vai solicitar o aprendizado lá da primeira semana do primeiro dia de aula. Estes são os adormecidos. Só querem o imediato. E ele fala que existem aqueles que são despertos, a consciência adormecida e a consciência desperta. Já a consciência desperta, ela é exatamente oposta. Por quê? Porque despertar significa o quê? Identificar novos recursos ao nosso alcance. Descobrir valores expressivos que então estão desperdiçados. É nós tirarmos aquele véu da ilusão e tomarmos mais consciência das nossas vidas, o motivo pelo qual estamos aqui, para que estamos aqui. O desperto é aquele que busca participar da vida de forma mais ardente, contribuir com a sua própria vida, contribuir com a vida do outro, para que o outro também cresça. O desperto é aquele que busca esclarecimento a respeito de si e do entorno, a respeito da vida, a respeito das coisas de Deus. Para o desperto, mais do que estar vivo,
é estar consciente. E o ser desperto, ele busca então começar a despojar de si mesmo o quê? O automatismo. O automatismo é o que falamos agora há pouco, né? De uma forma, dando exemplos, é aquele que acaba realizando coisas de forma automática, às vezes sem perceber que falou, sem raciocinar o que fez, né? Simplesmente não pensa, ele pega e faz, pega e fala de forma automática. Joana de Ângeles nos fala que existir significa estar vivo. Quando alguém nos perguntar o que é existir, ela já nos ensinou. Existir é estar vivo, é participar do universo. Olha que conceito. E ela fala que a existência humana, nossa hoje, ela é síntese de todas as existências que já tivemos para trás, de tudo que caminhamos, aprendemos, fizemos, falamos, deixamos de fazer. Hoje nós somos então a síntese de tudo que já fizemos. Basta nos observarmos o que sabemos, o que não sabemos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas aptidões. Vamos pegar nossas aptidões, vamos pegar as coisas boas, né? Aquilo que temos jeito para fazer, que quando bate nas nossas mãos, nossa, aquilo nós fazemos assim, de olho fechado. Por quê? Porque já estamos vindo fazendo isto há quanto tempo? Repetindo. Então hoje, quando se depara à nossa frente, é fácil para nós. Tocar um instrumento, nossa, cozinhar de forma que os vizinhos até perguntam, né? O que está fazendo aí? Vou aí hoje, né? Pegar um livro e ler assim, entender de forma muito fácil, muito rápida. Então, são aptidões e tantas outras que existem, inúmeras outras que existem, e todas as outras das quais Deus nos dotou, que nós viemos desenvolvendo. E hoje são qualidades que trazemos, são facilidades que conseguimos realizar. E ela fala que nós precisamos fazer com que esses automatismos sejam vencidos e que possamos substituí-los pelas ações conscientes. Porque agir de forma consciente é, ao invés de alguém me falar alguma coisa e eu automaticamente dar aquela resposta que eu já estou habituada que eu não tenho nem que pensar para responder, que eu não tenho nem que pensar para tomar uma atitude, ela fala que não. Ela fala que para nós nos tornarmos pessoas, espíritos cada vez melhores, nossas ações têm que ser conscientes. Eu não vou falar e depois perceber que falei. Eu vou pensar antes. Eu vou escolher o que eu vou falar e eu vou dizer. Eu vou raciocinar antes, eu vou escolher a atitude e eu vou realizar. Agir de forma consciente. Saber raciocinar, escolher cada passo que nós vamos dar. Eu escolho sentir assim. Aquela situação me fez sentir dessa forma, mas nós vamos nos recolher conosco e com Deus, vamos raciocinar, vamos estudar o que estamos sentindo e vamos procurar vencer aquele sentimento ou exatamente o oposto, alimentar aquele sentimento, porque ele é bom. Mas nós vamos agir de forma consciente. Nós vamos lidar com aqueles do nosso lar de forma consciente. Cuidar uns dos outros de forma consciente. Como? Raciocinando, escolhendo o que pensa. Consciente é isso. Escolher o que vai pensar, o que vai sentir, o que vai fazer. Eu tenho consciência do que eu estou falando. Eu tenho consciência do que eu vou dizer agora, porque eu raciocinei antes.
Eu não falei de forma automática, porque Deus nos dotou da razão. O que nos diferencia de animais racionais dos animais irracionais é a razão. Nós também somos animais, só que temos a razão. E se Deus nos dotou de razão, nós precisamos cada vez mais utilizá-la para a piedade, para a compreensão, para o perdão, para o amor. Todos necessitam de nós usarmos a nossa consciência. E assim, então, nós vamos começar a delinear os objetivos da nossa existência. Quais são os objetivos que temos para esta nossa existência? Que objetivos nós temos? Se nós dessemos aí 3 segundos para todos nós pensarmos agora, qual o seu objetivo para essa vida? Se todos nós fôssemos parar para pensar agora, qual seria o nosso objetivo para esta vida? E assim então, surgindo o despertamento, nós vamos começar a ter condições de passar para a turma mais avançada. Então, se o nosso tema de hoje é o versículo muitos chamados e poucos os escolhidos, cada vez mais conscientes, porque conhece-te a ti mesmo. Buscamos nos conhecer, buscamos ao final do dia avaliar o que fizemos, como um comerciante, nas perdas e nos lucros, nos acertos, e nas faltas que cometemos. Se começamos a escolher tomar atitudes cada vez mais conscientes na nossa vida, nós já estamos começando a entrar com um pezinho direito naquela turma onde nós estamos nos colocando na condição de nos fazermos escolhidos. Para quê? Para aquela turma mais adiantada do ano que vem. Porque estamos dando prova pelas nossas ações de que estamos buscando ser melhores e estamos sendo melhores. Ainda com alguns tropeços, que somos aprendizes de Deus, mas nós estamos nos colocando na condição de escolhidos, mas essa escolha cabe a cada um de nós. Ninguém faz por ninguém. Os livros podem nos orientar, a família pode ali pelejar conosco, os amigos podem nos apontar, vai por ali, não vai por aqui não. Mas esta caminhada é a individualidade que faz. A escolha cabe a cada um de nós. O que sentir, o que pensar, o que ver. Podem ter diversas orientações, mas a escolha, ela é pessoal. Só nós podemos fazer. Ninguém pode escolher por nós. Então, cabe a nós decidirmos, queremos realmente dar esse passo para adiante? Porque se nós não quisermos agora, mais à frente, nós teremos que dar esse passo. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas para alcançarmos aquela perfeição de filhos de Deus, quando o Senhor Jesus nos disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós não conhecemos tudo o que Ele sabe fazer, mas aquele tudo que Ele mostrou, Ele falou que nós podemos fazer aquilo e muito mais que nós nem imaginamos. Cabe a nós escolhermos. Queremos chegar nessa condição o quanto antes? Queremos viver momentos de dificuldade, porque Deus nos criou para toda a eternidade. Queremos viver momentos de dificuldade até que, quando não tiver jeito, vamos então nos melhorarmos e conquistarmos uma felicidade?
Ou nós queremos viver essa fase difícil que às vezes, né, o sofrimento ali trabalha a nossa alma, resolvermos essas coisas e vivermos a felicidade. Esse tempo que vai durar as coisas mais difíceis em nossa vida, nós que vamos escolher. Até podemos adiar, cabe a nós. Mas podemos também abreviar, como ao obreiro que é contratado para fazer uma obra em 10 dias, e ele escolhe se dedicar, chegar cedo, trabalhar até mais tarde. Tem uns dias que ele escolhe trabalhar um pouco mais, e de repente, com 8, às vezes 7 dias, ele encerra o seu trabalho. Pronto, já não vai ter mais 10 dias ali daquele suor. Com 8 ele encerra. E cumpriu o seu dever de forma exímia, como seria em 10 também. Cabe a nós, a escolha está em nossas mãos. Então, o psicólogo russo George Gurdjieff nos fala que o ser consciente é esse ser que está desperto, é esse ser que é responsável, é esse ser que não é arrogante, é este ser libertado do seu passado e de seu futuro, porque hoje é consequência do ontem, mas hoje também é a causa do amanhã. Mas se vivermos o ontem e vivermos o amanhã, como estaremos conscientes para as nossas atribuições do dia de hoje? Quais escolhas nós estamos fazendo? O ser consciente, ele fala também que é aquele ser que está livre das algemas, daqueles sentimentos automatizados. Não é mais automatizados. Nós não podemos mais nos deixar guiar pelos automatismos que existem em nós. Precisamos ser cada vez mais conscientes. E nós vamos, de toda forma, enfrentar esses desafios que nos abraçam, mas que têm o objetivo de nos fazer crescer, de nos fazer com que esta luz interior, este Deus interno, este Cristo interno que existe em nós, possa despertar. Mas tudo isso são escolhas que nós fazemos. Nós precisamos nos submeter a essa proposta de iluminação, e ela nós podemos encontrar em toda parte. Como? Dentro de casa, no convívio com os mais próximos. Ali o grande laboratório que vai nos preparar para o mundo. Porque se nós não conseguimos conviver bem com 1, com 3, com 5, com 17, com 20, depende da família, pessoas, como vamos conviver com 50, 100, 800? Se às vezes com 1, com 2 nós temos dificuldade, queremos impor a nossa vontade, nós é que estamos sempre certos, né? Se não for a minha vontade, a sua não serve. Enfim, magoa fácil. E quem somos nós que não seremos nunca magoados? Por que não seremos muito magoados às vezes? Tão especiais? Somos tão especiais assim que ninguém nunca vai nos magoar, que nunca vai surgir nada em nossa vida que vai nos ferir, que vai nos trazer alguns conflitos que nós vamos ter que resolver, mas cada experiência dessa nos leva à iluminação. E ela começa dentro de casa. Nessa experiência no lar, este grande aprendizado, onde Deus nos colocou ali escolhidos naquela sociedade pequena, habitarão A, B e C, escolhidos por Deus. Não é à toa, não é ao acaso, porque o acaso não existe. Deus, na sua sabedoria sublime, única, não há maior, não falta em nada neste universo. Nada. Nenhuma folha está esquecida.
tão menos nós. Jesus falou: se o próprio passarinho encontra o seu alimento e consegue realizar o seu ninho, e Deus cuida de cada um deles, mais ainda cuida de vós, disse Jesus, ó homens de pouca fé. Nos falta muitas vezes fé. O apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 5, versículos 14 e 15. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, quer dizer, tolos, inaptos, ignorantes, no sentido de desconhecer, mas como sábios. Então ele fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como inaptos, mas como sábios. Então ele nos fala: busque ser sábio. Não vá vivendo um dia após o outro sem raciocinar. Busque ser sábio. Tenha sabedoria em sua vida. Saiba fazer escolhas. E os espíritos benfeitores são tão generosos conosco. São tão bons conosco. Eles repetem aquela lição tantas vezes quantas necessitarmos, para nos ver aprender e seguir adiante mais leves, e deixarmos aquelas mochilas pesadas para trás. Já não precisamos mais delas. Palavras que às vezes se pronuncia, tem algumas que já não cabem mais no nosso vocabulário. Já ficou para trás. Era naquele tempo que éramos nécios. Agora não somos mais. Aquelas atitudes, aquela irritação, às vezes gratuita, às vezes não, mas às vezes gratuita. E sendo gratuito ou não, já não nos cabe mais. Já podemos voltar para casa diferentes. Por causa de Jesus, diferentes. Já somos conhecedores de muitas coisas das leis divinas, que não comporta mais coisas que até ontem dizíamos ou fazíamos. Já não cabe mais a nós. Nós vamos contar para vocês uma história que é um fato, é real, de um rapaz que ele era filho de um rei e de uma rainha. E a tradição naquela época era a mãe dar à luz na casa do seu próprio pai. Então, a rainha, grávida, deixou o castelo do seu rei e viajou para a casa do seu pai, para lá o seu filho nascer, já que estava muito próximo. E o nascimento do menino se deu no meio do caminho, num jardim, debaixo de uma árvore. A educação deste menino, desse jovem, foi feita pela irmã da sua mãe, a irmã mais nova de sua mãe. E o seu destino seria a vida de um príncipe, filho de rei e de rainha, ele seria então um príncipe. E o pai já tinha construído para ele 3 palácios, para ele governar os 3 ou escolher um. E alguém então disse ao rei que o filho dele seria ou um grande rei ou um homem santo. O que o pai queria para o filho? Que ele fosse um grande rei. Então, para ser um grande rei, ele não poderia ser um homem santo. O que o rei fez? Afastou de seu filho
tudo o que pudesse levar a informá-lo, orientá-lo e aproximá-lo das coisas santas. Tudo. Não deixava que chegasse perto dele. Dor, ensinamentos, livros, nada. E dessa forma, então, os anos se passaram e este jovem se casou. E com seus 29 anos, e passou a viver aquela vida de príncipe. Tudo o que ele precisava, o pai garantia a ele. Mas ele sentia que aquela riqueza não era aquilo que realizava o seu íntimo. Tinha algo que não estava acontecendo da forma que ele entendia que deveria ser, mas que ele também não sabia como deveria ser. E dessa forma, então, aos 29 anos, ele saiu do palácio para poder buscar sanar as suas inquietações. E mesmo buscando escondê-lo dos doentes, dos moribundos, dos sofridos, né? Um certo dia, este jovem, com o seu servo, saiu a cavalo e se afastou um pouco do castelo. E acabou encontrando no caminho um homem doente, muito velho, mas muito velhinho mesmo. E ele nunca tinha visto um homem velho. Porque o pai não permitia. Vai ver, vai ficar conduído, vai ter um sentimento bom, daqui a pouco vira santo e eu perco meu filho rei. Não via doente, ele não via ninguém velho, ele não via nada de ruim do mundo. E ele perguntou ao cocheiro dele, o que é isso? Aí o cocheiro falou, é um homem velho, doente. Todos nós vamos ficar assim. Mas como? O que é isso? E ele começou então a querer conhecer mais o mundo. E alguns dias depois se afastou ainda mais do castelo para conhecer um pouco mais. Enfim, essas visões que foram deprimindo ele profundamente, acabou despertando nele vontade de ir para mais distante, de conhecer mais o mundo, conhecer mais as coisas, o que se passava à sua volta, que até então ele viu que ele desconhecia. Assim então, ele foi e numa noite, tudo escuro, sabe aquele caminhar assim pisando em ovos? Ele saiu do castelo e foi embora. E foi viver uma vida mendicante, uma vida ascética. Se afastou. E como faltava uma coisa e outra, ele com toda tranquilidade parava nas ruas e pedia às pessoas alguma ajuda. E ele chegou num lugar e 2 professores daquela região, muito sábios, começaram a conversar com ele e perceberam a mente dele, para onde que ia, os seus conceitos, o que ele queria alcançar, e chamaram para estudar com ele. E ele foi estudar, aprendeu muito aqueles conceitos de vida, aqueles conceitos complexos de filósofos. Aprendeu tanto que um dos professores chamou para ele substituí-lo. E ele falou que não, quem sabe mais para frente. E continuou caminhando e conheceu então uma outra cidade. E ali então um servo do rei daquela cidade o reconheceu, contou para o rei, sabe quem está aí? O rei mandou chamar. Mas o que você faz aqui? O que está acontecendo? Por que está nessa condição? E ele foi contar dos seus objetivos, de querer conhecer o mundo, entender a vida, dos conceitos que havia aprendido com os 2 professores. E o rei então ficou encantado com aquela mente brilhosa e falou, fique aqui, e quando eu não for mais rei, você me substitua. E ele disse, obrigado pelo convite, mas eu ainda não alcancei o que eu busco. Quem sabe um dia mais para frente, eu vou continuar a minha caminhada. E aí então ele foi continuando, buscando a iluminação, buscando se privar dos bens materiais, da alimentação. Passou fome. Chegou um dia que ele se alimentava de uma folha de árvore. Ele estava assim, menos que um palitinho. E tão magrinho e tão pálido, que uma jovem passando
pensou que estivesse vendo um espírito. E pensou, vou fazer uma oferenda e fazer um pedido. Foi quando ele se tocou. Espere um pouquinho. Eu acho que eu estou sendo extremista demais. Então ele começou a fazer um pouco mais de meditação, um pouco mais de reflexão, e resolveu então, com aqueles 4 companheiros que o seguiam também com o mesmo propósito, conversou com eles e falou: eu vou sentar debaixo dessa árvore e daqui eu só me levanto quando eu realmente encontrar a verdade. Eram nobres as suas intenções. Ele queria encontrar a verdade. E os companheiros dele, pensando que ele estava então ali desanimando, abandonaram ele para trás e seguiram o seu caminho. E ali então ele ficou por 49 dias de meditação. Ele não saiu dali por 49 dias, até que ele sentiu que ele alcançou aquela iluminação espiritual que ele tanto buscava. Seu nome? Siddhartha Gautama. Mais adiante, conhecido como por Buda. E Siddhartha significa aquele que atinge os seus objetivos. E Gautama significa condutor de gado. Condutor. Mais à frente, conhecido como Buda. E sabe qual é o significado de Buda? Desperto. Aquele que buscou despertar, aquele que buscou a verdade, buscou despertar para a vida. Nós, nessa busca que fizemos, encontramos que certo dia um discípulo perguntou a Buda: Senhor, já encontrastes Deus? E se o defrontaste, onde se encontra Ele? Buda então parou, refletiu alguns instantes e de forma plenamente consciente respondeu: após penetrar na realidade de mim mesmo, encontrei Deus no mais íntimo do meu ser, em grandiosa serenidade e ação dignificadora. Em serenidade e ação dignificadora. 3 palavras de muito peso: serenidade, ação e ação dignificadora. O desencarne de Buda se deu aos seus 80 anos. Então, após nós caminharmos e buscarmos fazer este despertar em nós, nós precisamos retomar a nossa caminhada buscando autoamor, buscando autoestima, buscando meditação, buscando fraternidade, buscando o conhece-te a ti mesmo, buscando a caridade, buscando olharmos cada vez mais uns aos outros, cuidando mais uns dos outros, para que nós possamos então, conscientes, despertos desta vida, entendermos ainda melhor e mais profundamente o que significa muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isto é, muitos os chamados e poucos os despertos. Que sejamos nós, esses que vamos nos empenhar, que vamos nos dedicar de forma serena, mas ativa, a despertarmos para as verdades de Deus que Jesus com tanto amor nos trouxe. Muita paz para todos.